Boa noite a todos e todas. O Filipão me apresentou, para quem não me conhece, eu sou Azaf. Moro em Caxambu, mas sou aqui dessa igreja. Sou casado com a Luana, que está ali na salinha com meus 19 filhos. E aqui na igreja eu vou estar com vocês na adoração, às vezes eu prego, na sala de oração, no que Deus mais chamar a gente para fazer, igreja caseira lá em casa. Se você é de Caxambu, tá? Não vou te constranger aqui, mas se você é de Caxambu, não sai correndo do culto não, a gente vai te achar, a gente vai te dar uma ameaçada ali, pra você colar lá em casa, né? Que não te busque, tá bom? Tem igreja caseira lá em Caxambu, então se você é caxambuense, por favor, quarta-feira, 7h30, não, desculpa, 7 horas, mas se tiver que atrasar também, não tem problema não, chega junto, a gente quer construir igreja aqui, meus amigos, tá bom? E hoje, como se você é visitante, se você ainda está se sentindo visitante, bem-vindo demais, bem-vinda demais mais uma vez. Não sei se o Felipe falou, mas eu quero reforçar, que eu estava ali meio atordoado depois do louvor. Mas, de verdade, eu queria que você percebesse o que é a nossa comunidade aqui, o que a gente acredita. E a gente acredita nisso aqui, ó. Deus não se cansa de ser adorado. Então a gente também vai tentar não se cansar de adorar Ele. Só que a gente cansa, né? A voz vai embora, o corpo não aguenta, a corda do violão arrebenta. E aí a gente acaba parando, não porque a gente está cansado, mas porque a gente entende de Deus que Deus fala de várias formas, né? Então, muitas pessoas aqui foram ministradas durante a adoração, mas talvez você não. Talvez você ficou mais observando, percebendo, meio assustado, meio apavorado com um rapaz chamado Cleverson. Vendo a gente aqui, e talvez você é de uma outra comunidade, está visitando a gente, então talvez você fala, nossa, lá na minha não era assim. E tá tudo bem, de verdade, tá tudo bem. E a gente entende que Deus fala de várias formas. Agora a gente teve um momento aqui de dízimos e ofertas, a gente vai ter um tempo agora de aprofundar um pouco mais as escrituras, a gente tem tempo de comunhão, então a gente entende que Deus, gente, Ele é o multiverso da existência. Ele criou todas as coisas, Ele criou até aquilo que a gente não consegue nem acessar. Então Ele também não se limita da forma que Ele se revela. Deus não tem um horário que Ele fala, 20 minutos de duração, 4 horas. Ele quer o nosso coração. Então que a gente entenda aqui, nesse momento, que você não está se atrasando para nada, viu? Tem nada mais importante. Espero que de verdade você entenda isso. Não tem mais nada importante. Isso aqui é um privilégio, meus amigos. A gente ter liberdade em Deus, com Deus, para Deus, até quando Deus quiser. Amém? E a gente está aqui, desde domingo passado, falando sobre um tema específico do silêncio à canção. A gente está aqui tentando aprender mais sobre quem Deus é, o que Ele gosta, o que Ele deseja de nós. E qual é a melhor forma, ou qual é a grande forma da gente dar uma resposta para o amor de Deus? Porque Deus te ama muito. Você nem pediu e Deus é desesperadamente seu Pai. Olha que incrível isso. Se você falar, Deus, eu reconheço quem o Senhor é, eu entendo que o Senhor é Criador e eu sou nada, você já ganhou uma família. Olha esse amor maravilhoso, e isso gera na gente, pessoal, uma hora ou outra, 2 sentimentos. Ou o sentimento de, eu estou em dívida. Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, para compensar, tá ligado? Pô, ainda mais na Páscoa. Bem, 39 filmes de Jesus morrendo na cruz, apanhando, e aí os caras botam 4 horas só da surra, e aí você sai do cinema ou do filme e meu Deus do céu, você sai bolado, e aí você fala, nossa, eu tenho que fazer coisas para, sei lá, pagar. Jesus não é um empréstimo na caixa, meus amigos. Ele fez aquilo lá antes de você nascer. Só que sim, existem formas, não de você pagar, mas de você responder. Existem formas de você reagir ao amor de Deus. A gente está aqui para isso. Quais são as várias formas que a gente pode só reagir ao amor de Deus? E semana passada o Lê cavou fundo aqui, meus amigos, no que é adoração, por que nós adoramos, como Deus tem construído a história dele aqui, ó, com a gente na terra desde o começo,
se revelando e mostrando o que Ele faz por nós, o que Ele fez por nós. E a gente continua aqui nessa caminhada, amém? Então vamos lá. Espero de verdade que a gente cresça junto aqui. Deixa eu só deixar aberto meu arquivinho aqui para não me perder, porque é bastante coisa, meus amigos. Mas vamos lá, vamos com calma. Primeira coisa, eu queria que a gente deixasse duas palavrinhas claras aqui para todo mundo, tá? O que é adorar e o que é louvor? O Lê falou semana passada e eu vou aqui tentar ampliar um pouco mais ainda as definições e continuar, tá bom? Então, quando você adora alguma coisa, presta atenção, eu adoro alguma coisa, é porque eu reconheço que essa coisa é superior. Ponto. Então, adorar é reconhecer algo superior. Então, pense aí no que você adora dia a dia. Louvor é encher de elogios. Mais do que isso, presta atenção, louvar é parar tudo e fazer só aquilo. Louvar é parar tudo e fazer só aquilo. Ou seja, eu adoro porque eu reconheço que Deus é superior. E eu louvo porque não tem mais nada importante. Certo? Então, já parou para pensar quais são as formas de adorar a Deus? Tipo assim, não sei se você sabe, esse momento que a gente estava aqui, né? Geralmente a gente chama nas igrejas como? Tá no louvor. Já percebeu isso? Galera do louvor. Cara, é muito curioso, né? Tipo assim, galera do louvor e você, meu filho? Tá ligado? A gente às vezes trata o que todos devemos fazer só para quem tem habilidade com música. Isso é um baita de um perigo. Porque Deus não é só louvado pela música. Deus também é louvado pela música. Amém? Então, pessoal, eu queria que a gente aprofundasse, tá? Eu queria que você abrisse em 2 Samuel. Vamos lá. Segunda Samuel. Dinho. Aqui. 2 Samuel capítulo 7, tá? Versículo 1 mesmo, tá bom? Amém, amém? Vai colocar, não sei se a Larissa vai colocar aqui, Larissa. Qual a versão que tá essa aí? Tá, eu vou ler primeiro, né? Almeida Revista e Corrigida, 2009, tá? Só pra gente seguir aqui, porque não tem jeito, o seu Weber na minha cabeça, o cara que me ensinou as coisas. Vamos lá. Oh Deus, 2 Samuel capítulo 7, tá bom? Vamos junto. E aconteceu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor tinha dado a ele descanso de todos os seus inimigos, disse o rei ao profeta Natã, pega aqui, hein? Olha, eu moro numa casa de cedros, e a arca de Deus numa casa de cortinas. E Natã disse ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vamos lá, hein? Não sei se você está ligado, cedro era a árvore, ainda é uma árvore, mas era a árvore considerada a mais resistente de todas, assim. Você que não está ligado, os barcos eram construídos, ou que eram construídos de cedro, eram os mais caros. Por quê? Porque aqueles barcos aguentavam até tsunami, ok? E a gente está falando aqui de 1000 a.C. Então, assim, é uma galera muito engenhosa. Então, Davizeira, rei de Israel, então a gente precisa focar aqui, é um maluco que é rei, filho. Classe alta, 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 alta. Então, o cara tinha grana sobrando para construir uma fortaleza da madeira mais cabulosa que existia. Cedro, fechou? E é muito incrível, que é o que ele está meditando aqui. Caraca, eu que sou eu, um Zé, um qualquer, moro num super ultra palácio protegido.
E a Arca da Aliança, que para você que está aqui talvez não saiba muito, meus amigos, a Arca da Aliança foi um presente, vamos dizer assim, um presente de Deus para Israel, essa palavra aqui é difícil, mas basicamente para simbolizar, mas ao mesmo tempo carregar a presença de Deus. Então a Arca da Aliança, ela ficava ali e ela trazia, ou ela condensava a presença de Deus, ok? Então Davi está assim, cara, eu tenho um casão, Deus tem uns paninhos. Gente, muita atenção nisso aqui. Davi, pelo seu relacionamento com Deus, de pai e filho, de intimidade, olha que incrível, sem Deus pedir para ele, falou, eu preciso construir uma casa para Deus. Eu preciso construir um lugar para que Deus esteja com a gente de forma ainda mais íntima, de ainda mais próxima, certo? E, gente, Davi, daqui para frente, é das coisas mais maravilhosas. Leiam a Bíblia, meus amigos. Ele começa a ouvir de Deus muitas coisas sobre o que vai acontecer, sobre ele ser o escolhido de Deus para construir uma casa para Deus na terra. E amém! E para você que sabe, para você que não sabe, Davi vai dar umas vaciladas. E aí Deus fala assim, ó, Davizão, você é gente boa mesmo, mas quem vai terminar a minha casa vai ser seu filho. E aí o filho de Davi, Salomão, constrói o famosíssimo, não da Universal, pelo amor de Deus, o Templo de Salomão, conhecido como a Casa de Deus. Alguém sabe qual cidade foi construída isso? Xambu, Baipendi, Cruzilha, onde é que foi? Jerusalém, meus amigos. Uma cidade aí que é pouca disputada no mundo, certo? A gente sabe que Jerusalém tem um peso histórico e espiritual absurdo. Por que será, né? Porque Deus escolheu aquela cidade para falar, vou pagar 4 anos de aluguel aí. Deus falou, mano, eu vou morar em Jerusalém, cara. Vocês têm noção disso, gente? Imagina se Deus fala, eu vou para Baipendi. Constrói para mim esse leão. Constrói uma kitnet para mim aí, ó. Mano, eu queria muito chamar a atenção de vocês. Deus não pediu nada. Sabe o que é isso aqui? Quando eu me relaciono com Deus, eu conheço o coração de Deus. E quando eu conheço o coração de Deus, Deus não precisa me pedir, porque a minha alegria é alegrá-lo. Aqui já começa, meus amigos, qual é o termômetro da sua relação com Deus? Eu preciso ser avisado para fazer. Eu faço sem ser avisado porque eu conheço quem meu Deus é. Meus amigos, esse lugar é um lugar de intimidade. Não tem outro. É um lugar de secreto. É um lugar de, lembra comigo? Parar tudo para fazer só aquilo. É lugar de louvor, meus amigos. E a gente precisa andar, né? Queria que vocês abrissem comigo agora, fazendo um favor, em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 25. Vamos lá? Versículo 1. E Davi, junto com os capitães do exército, isso aí mesmo, separou para o ministério os filhos de Asaf, menino bom, e de Emã e de Gedutum, para, atenção aqui, hein, profetizarem com harpas, símbolos, saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do ministério. E aí, gente, vai, ó, nomes e nomes e nomes, versículo 3, atenção, olha lá, no finalzinho, ó, Gedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Continua, vai lá no versículo 6, todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas. Certo, meus amigos? O que Davi está fazendo aqui? Cara, eu conheço meu pai, eu conheço Deus, eu conheço o Criador de tudo e de todos.
Eu quero estar próximo dele. Eu quero estar íntimo dele mais e mais, mas eu quero que o meu povo também esteja. Já pensou na sua família? Já pensou na sua casa? Aqueles parentes e parentes e parentes que você não vê a hora deles conhecerem Jesus, deles se converterem, deles estarem aqui na igreja com você. Davi quer que o povo de Israel tenha com Deus a vida que ele tem. E olha que incrível. Na hora de planejar como vai funcionar a casa de Deus, meus amigos, o que ele está preocupado aqui? Com música. Ele está preocupado, sabe com o quê? Com arte. Ele está preocupado, sabe com o quê? Com beleza. Ele está preocupado, sabe com o quê? Com cuidado. Ele está preocupado com excelência, meus amigos. Sabe o que é harpa? Aquele grande instrumento de cordas. Tá ligado? Sabe o que é saltério? É um instrumento triangular, assim, ó. Ele tem corda e batuque. E sabe o que é símbolo? Aqueles pratos da bateria. Eu não sei de onde que tiraram que Deus só gosta de coral. Eu vi de um lugar que se falava isso. Eu não sei de onde que tiraram que Deus não gosta de bateria. Que Bíblia é essa, gente? Que Bíblia é essa? Não, eu tô falando, que é isso? Vocês estão percebendo? A primeira vez na história que Deus fala, eu vou morar na terra. Aquele que está construindo, ele entende o seguinte. Nossa, isso aqui é muito bom. Se Deus vai descer, o céu tem que vir junto. Meu Deus! Agora, vamos lá. Se você não faz ideia do que está em Apocalipse, leu semana passada com a gente, eu não vou pedir para abrir, mas depois você vai lá, de verdade, lê Apocalipse sem medo do fim do mundo, tá bom? Lê na tranquilidade. Vários textos vão dizer assim. O João tá lá, né? João tá tendo a visão do fim do mundo, doideira. Quase toda hora ele fala, aí eu vi os anjos, e os anjos estão cantando, santo, 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 digno é o Cordeiro, santo, santo. Aí eu vejo mais uma galera lá, tá cantando, santo, santo, santo. Aí eu tô vendo essa galera, santo, santo, santo. O que é isso aqui, Lemos? O que é o céu? O que é o céu? Ah, o céu é nunca mais ter fome. O céu é estar com quem a gente ama. O céu é poder jogar futebol com os discípulos. O céu é comida gostosa. O céu é música. O céu é adoração, meus amigos. O que os anjos estão fazendo? Estão adorando. Meus amigos, vamos lá. Davi quis construir uma casa para Deus. E a gente chama essa casa de templo. Esse templo vai receber a presença de Deus intensamente. O povo vai estar lá naquele templo participando disso. E esse povo vai chegar lá, o que vai ter, gente? Adoração. E esses homens se cansavam, então o nosso querido Davi, gente, ele vai montar turnos de adoração, para que nunca cesse, nunca acabe, nunca pare. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Ele está anunciando para o povo de Israel, aqui começa a eternidade. Nós conhecemos Deus aqui, do nosso jeito todo pecador, seguiremos conhecendo Ele, sempre o adorando. Porque, meus amigos, não tem como estar diante de Deus e fingir que não é Deus. Não tem como estar diante de Deus e fingir que você está bem. Meu Deus, cara, é isso. E ao te contemplar, eu percebo que eu não sou e quem você é. É aqui que mora essa canção nossa aqui, meus amigos. Deus mostrou para Davi um pouquinho de quem ele é. E o que Davi entendeu? Eu não posso parar de adorá-lo. Eu não posso parar de contemplá-lo. Meus amigos, o que move o nosso coração?
Pessoal, eu de verdade quero que a gente comece a pensar um pouquinho aqui, ó. Vamos lá? Muita atenção, tá? Antes de ter uma casa, presta bem atenção nisso aqui. Se você pegar o Velho Testamento para ler, você tá ligado a essa história porque você já viu pelo menos a novela, tenho certeza. Os nossos queridos irmãos de Israel, eles estavam presos, cativos aonde? Antes? Egito. O Clevão aqui, ajuda ele, gente. Tava lá no Egito, certo? E aí você sabe muito bem dessa história, galera. O pessoal ficou lá, muito tempo. Deus levanta um homem chamado Moisés, e Moisés vai lá, anuncia que Deus quer libertar o povo. Faraó, com seu coração endurecido, resiste, rola as 10 pragas. Aí o faraó fala, não dá não, né, parceiro? Vai. E aí a galera vaza, Mar Vermelho, toda aquela história. Beleza. Você precisa saber agora, presta atenção. Quando o povo de Israel está andando pelo deserto, a pergunta é muito simples. Eles têm casa? Eles têm casa? Deus também não. Deus habita em um tabernáculo que montava e desmontava. Presta atenção. O povo de Deus era nômade. O que Deus fez? Você é nômade também. O povo não tinha um lugar fixo? Deus não esperou isso deles. Deus se permitiu estar com eles em um tabernáculo. Para quem não sabe, resumindo, era uma tendona hippie que os caras montavam no meio do deserto e ali eles celebravam a Deus, cultuavam a Deus, faziam sacrifício a Deus, mas desmontava e seguia. Presta atenção. O tempo passa, essa galera chega em Canaã, essa galera ocupa Canaã, essa galera forma um reino, o reino de Israel. Davi fala, cara, a gente mora em casas, né? Está na hora de Deus ter uma casa, né? Você percebe? Como é que Deus, presta atenção, Ele não acelera, cara. Como é que Deus não força processo nenhum? Como é que Deus entende os processos, mas Ele não fala para você parar. Percebe? Você tem um propósito de vida, meus amigos. Qual que é o seu propósito de vida? Conhecê-lo. Conhecê-lo. Não é ser bem-sucedido, não é ser incrível, não é ser um paizão, uma mãezona, é conhecê-lo. Conhecê-lo vai gerar outras coisas. Como é que o povo de Israel conhecia a Deus? Primeiro numa tenda, depois no templo. E agora nesse templo, adorando Ele incessantemente. Todo mundo celebrando, meus amigos. Tinha que ter acabado ali, vocês não concordam? Tinha que ter acabado ali. Mas teve uma coisa que deu errada. E aí eu queria chamar vocês aqui para Ezequiel. Ezequiel capítulo 6. Vamos lá. Vamos lá? Muita atenção, de verdade. Se você tem uma Bíblia aí, você precisa abrir, cara. E veio a mim a palavra de Deus dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Você dirá assim: Montes de Israel, ouçam a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Deus, aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu trarei a espada sobre vocês e destruirei os vossos lugares altos. Serão assolados os vossos... Te dar uma ideia. Já matou uma formiga com o pé? O que você usa para matar formiga? Sola. Deus está usando essa palavra para falar de Israel. Assolado. Mano, peraí, velho. Peraí, Deus. O quê? É isso aí. Amigos, 200 anos depois dessa linda história de Davi, construindo uma casa para Deus, onde o povo vai adorá-lo, dia e noite, noite e dia, noite e dia, dia e noite, santo, santo, trazendo o céu para a terra, vem um profeta chamado Ezequiel, fala o seguinte: Deus mandou dizer que vai botar vocês na sola do pé dele.
Não é só vocês, não, mano. O lugar que vocês adoram a Deus também. Vamos lá, gente. Cadê? Esse é o nosso Deus, tá? Cuidado com o Deus de filme. O Cordeiro Mudo é o Criador de tudo. O Jesus da Páscoa é o Deus Vingador. Aqui a gente não escolhe a camada de Deus, tá? Aqui é Deus por inteiro e nós que se vire. Amém, pelo amor de Deus, tá? Então vamos lá. Vamos de novo? O que esse povo fez? Espera aí. Não era o povo que construiu o bendito do templo, bonitão, desenhado de ouro, de cedro, de mármore, de prata, tudo lindo, maravilhoso. É o povo que andou com ele no deserto, é o povo que tinha ele em tendas, era o povo que... O rei Davi, gente, conhecia o coração de Deus antes de Deus falar, meus amigos. Esses caras, os caras da Bíblia, os caras escreveram 150 salmos. Olha o que Deus está prometendo para eles. Eu trarei a espada sobre vocês, destruirei os seus montes, suas edificações e assolarei os teus altares. Eu preciso deixar claro isso aqui para vocês, meus amigos. Algo aconteceu. E deixa eu te falar uma coisa que aconteceu. A galera continuava aí 24 por 7, ou matemática, 24 por 7, ou seja, todos os dias, todas as horas, turnos e turnos, músicas e baterias e louvores, e guitarras e violões e teclados espontâneos e composições. Mano, a galera não parou de fazer o que Davi propôs. Adoração, 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 adoração. Mano, é isso que Deus gosta, Azaf? Vamos lá. Eu não vou poder abrir os textos porque realmente não daria tempo, de verdade. Mas eu vou te dar as referências e depois você corre atrás, beleza? Vou te falar 4 nomes de uns bichinhos aí, tá bom? Talvez, você que viu filme de terror, esses nomes já apareceram, você falou, uai, isso aí é Satanás. Calma, fique em paz. Vamos lá. Ser número 1, Moloch, ou Moloch. Ser número 2, Baal. Ser número 3, Tamuz. Quarto ser, Asherah. Vamos lá? Moloch, ou Moloch, Deus da troca. Como assim? Tá bom. Deus da barganha. Deus da negociação. Ah, mas não tô entendendo, Azar. Tudo bem. Moloch, ele era um deus cananeu, vizinho da rapaziada. E a forma de você adorar ele era o seguinte: uma vida por um presente. Jesus, exato. Geralmente uma criança. Um neném, meu Deus, um neném, uma criança mesmo, assim, vamos botar aí um padrão aí, no máximo 5 anos, que a mãe entregava para o sacerdote de Moloch em troca de um presente. Salomão, filho do rei Davi, construiu um altar para esse Deus. Meu Deus. No monte oposto ao do templo da casa de Deus. Na mesma altura. Nossa, exato. Lembra adoração? Adoração é reconhecer algo superior a mim. Na altura, o Deus do negócio. Tá pegando aqui? Meu Deus. O Deus que eu dou me dá. O Deus que eu faço um trade. O Deus que eu faço uma barganha. Pô. Tipo assim, Deus, o Senhor é legal pra caramba. Mas tipo assim, te adorar não tá me dando nada, né? Tipo, o que eu ganho? O que eu ganho em ler a Bíblia e fazer oração? O que eu ganho com santidade? O que eu ganho com obediência? O que eu ganho ajudando os outros? Só tomo uma lampada. O que eu ganho em tentar ser honesto? O que eu ganho em tentar ser santo? O que eu ganho em tentar ser fiel? O que eu ganho em tentar ser puro? O que eu ganho em chegar aqui e ficar 1 hora desesperado adorando ao Senhor? O que eu ganho com isso? Então, eu vou continuar fazendo, mas assim, pô, chegou um Deus ali. Pô, nós tem muito filho, entendeu?
Sacrificar uma criança de 12 não é tão sacrifício assim. Eu nem sei o nome desse filho. Já pare, já entrega para Moloch e ganha. O cavalo do ano, a casa de cedro. Meu Deus, pesado, hein? Vamos pensar um pouco aqui, amigos. Nós viemos cultuar a Deus com qual intenção? Será que a gente também não está levantando Moloches? Só que a gente está chamando Jesus de Moloch. Porque eu tento fazer uma negociação com ele. Me devolve coisas que eu mereço, Jesus. Eu estou firminho na igreja agora, vai. Salva o meu pai. Olha, caraca, boa intenção, mano. Ô, quero salvar meu pai, Jesus. Mas, aqui, vamos fazer uma troca. Eu paro com isso. O senhor salva meu pai. Deus, cara, que isso? Moloch, velho. Eu entrego um filho por um presente. Ai, ai. Baal é um deus mesopotâmio, muito adorado na Babilônia. Eita, nós, hein? E ele era o deus da fertilidade. Vamos lá, vamos falar disso aqui. Ai, caraca, difícil. Difícil porque eu sinto isso na pele, tá? Oposto de Moloch. Esse aqui é tudo para ter um filho. Minha vida só tem sentido se eu for pai ou mãe. E depois que meu filho nasceu, esquece. Ele acima de tudo. Ah, esse Deus aí vê as mulheres estéreis e não faz nada. Pô, esse Deus aí não salvou meu filho de tal acidente. Pô, esse Deus que eu adoro aí é o meu filho perdidão. Vou adorar esse Deus aqui que me dá um filho intacto, um filho bem-sucedido e um filho que realiza as minhas carências e crises como adulto incompleto. Vou dar um leve comentário. Sexta a gente saiu com meu pai, né? Meus meninos é muito ligado nele. Bobo. Eles veem o meu pai, vai bobo. Aí nós tava lá brincando e tal. Aí, pô, era aquele fogo de brasa, tem um parquinho, né? Então nós sortou o Zay com o Valentim lá. Valentina fica mais de olho, óbvio. O Zay vai embora. Pô, aí beleza, cara. Só que nós ficamos na mesa lá embaixo, que não tinha lugar. Quando vê, tipo, escutamos um choro e pai e mãe tá ligado que eu tô falando aí, né, meu filho? Pode 3 km, você escuta o choro. O agudo 3,2 é meu filho. Eu falei, pai, não erra, mano. O Zay tava dentro do escorregão lá, berrando. Aí eu fui correndo na frente, né? Beleza, fui lá e tal. Aí desceu, tinha um menininho na frente dele também, chorando. Eu falei, nossa, vai bater alguém. E o moleque devolveu nele, socorro. E o cara que veio pegar o neném, mano, o homem era um Golias. Falei, nossa. Agora que o Zay ver com o pai dele, não dá não. Aí beleza. Graças a Deus não era, né? Aí o Zay que tinha apanhado o caso, né? Aí o Zay saiu assim e tal, aí... Bacei, calma aí. Até ele falar. Aí eu disse, o menininho bateu em mim. Aí, cara, eu tô falando sério, não me deu raiva. Porque eu tenho certeza que, tipo assim, correria das crianças, certeza que empurrou outra pessoa. Mano, não vou imaginar com o moleque aqui. E mesmo assim, imagina aí. Ô, moleque, tá ligado? Tipo assim, mas na moral, assim, ó, o Espírito Santo. Só fiquei de boa pra você usar, só que aí já senti um peso atrás de mim, né? Luana Musso. Valerinha sabe. Mano do céu. Ficou buff. A Luana pisou a escada. Eu já falei, caraca, tá chegando. Mano, a Luana é muito engraçada, cara. Sério, a Luana, quando mexe com os meninos, filho, sério, mano. Tipo, a cara dela é muito doida, mas ela sobe, se o zoião dela estrala, os dentão aparecem. Falei, nossa, mano. Ai, ainda bem que não fui eu. Aí a Luana veio. Pô, a Luana já veio, tipo, o que aconteceu? Tipo assim, já sem ar, né? Aí o Zaya. Aí eu que falei, Lulu, o menino ali empurrou. A Luana já olhou pra mim, tipo assim. Tipo, aquele olhar dela foi muito louco. Tipo assim, o que eu entendi, tá? Um olhar. O que a Luana quis dizer? Azaf, eu vou matar o moleque, a mãe dele, o pai dele. Você faz alguma coisa que eu não me responsabilizo. Um olhar, cara. Porque o Luana já trocou muita ideia disso. Tipo assim, se o Zaya apanhar na escola, o que nós faz? A Luana, eu vou lá, que do que... E, mano, eu tô né, expondo, abrindo a Luana aqui, pelo amor de Deus, já deve estar ouvindo lá, sei lá.
Mas é porque, tipo assim, a Luana, ela é extremamente protetora, tá ligado? E eu acho maravilhoso isso nela. Eu acho lindo, cara. Eu acho, assim, espetacular. Como toda vez que o Zay e o Valentim sentam a boca no chão, ela vem, tipo assim, nosso pai do céu machucou, meu filhinho tá coitadinho. Mães aí, talvez vocês sejam parecidas com isso, não sei. Eu deixo cair e fico, dou moeda, tá sangrando, não tá... Bora, vamos. Meu pai faz isso comigo, não tem jeito. E minha mãe era então tá tudo bem. Só que às vezes a Luana fica bolada, que eu não corro pra ajudar. E às vezes eu acho que até exagerando. Por que eu tô falando isso? Resumindo, mano, a forma da Luana amar é proteger eles. E muitas das vezes foge do racional dela. E pelo amor de Deus, isso é maravilhoso, mamães e papais. Mas do que a gente está falando aqui? A gente está falando de idolatria. O que é idolatria? Vamos lá? Idolatria, ó. Adorar um ídolo. O que é adorar? Reconhecer a superioridade. Então vamos lá? Quando eu idolatro meu filho é muitas das vezes o argumento para eu não ser igreja. Meu filho às vezes vira um argumento para eu não louvar fervorosamente o Senhor. Meu filho é argumento para eu não te visitar. Meu filho é argumento para não receber você como visita. Meu filho é argumento para eu não desenvolver meu dom. Meu filho é argumento para eu brigar com a minha esposa. Meu filho é argumento para o meu casamento estar frio. Meu filho é argumento para tudo. Qual que é o papel da igreja com o seu filho? Não feri-lo? Não tocá-lo? Não corrigi-lo? Ou o papel da igreja com o seu filho é cuida dele igual eu cuido? Será que a gente não está construindo Baals? Sirvam-me. Sirvam-me. Terceiro Deus, Tamuz. Tototamuz. Esse Deus é muito louco, mano. Porque ele é um Deus hebraico, mas não é judeu, tá? Aí para explicar isso aí é só outro rolê. Mas assim, ele é do povo hebreu que não colou junto com a galera lá do Abraão e tudo mais, tá? Esse Deus, gente, ele era um Deus do clima, tá? E ele era adorado especialmente, presta atenção, por agricultores, fazendeiros, pecuaristas. Ou seja, ele era o Deus do sustento. Certo? Então, olha que interessante. Baal, que é o deus de filhos, foi trazido para esse templo em pequenas estátuas. Moloque foi construído na mesma altura do templo de Salomão. Tamuz, ele foi colocado ao redor do templo. Então você tinha várias estátuas de Tamuz ao redor do templo. O que simboliza esse Deus aqui, meus amigos? O meu descanso não está no Senhor. O meu descanso está nas minhas finanças. É aqui que está o ponto. É basicamente o seguinte: quando eu estou na igreja, eu adoro o Senhor. Quando eu estou lá em casa, eu estou ansioso com o dinheiro. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu contemplo o Senhor. Mas eu fecho a Bíblia, o dinheiro me consome de novo. Vocês estão percebendo, pessoal? A gente olha para esses caras e fala, mas esses caras é muito idiota, mano. Os caras estavam com o templo de Deus, a casa de Deus, Deus se manifestava 24/7. Você também acabou de ter um culto aqui, mano. Você teve um momento de expressão de oração absurda. Nesse tempinho que eu preguei aqui, quantas vezes sua cabeça já pensou em conta, banco, dívida, problema? Nossa, tem que resolver isso amanhã. Não tem como, lindos. A gente está sendo consumido. E aí a gente não percebe que o templo, que a nossa adoração, tem uma divindade que não é o Senhor. Porque não dá para você cantar uma música para Moloque, né? Vai ficar muito na cara. Mas dá para você cantar uma música para Deus, orar para Deus, pedindo o que você quer de Moloque. Simples assim. E o último, Asherá, deusa do sexo. O povo de Israel não brincou não, cara. Asherá, ela era o símbolo dela é uma coluna. Uma coluna.
e o rei Manassés trouxe para dentro do templo. Deusa do sexo, turma. Adivinha só o que o pessoal pediu para ela? Loucura, né, meus amigos? Adultos, jovens e adultos aí. Como que a sexualidade afeta a sua vida? É um tabu? Não falo de sexualidade com ninguém. Por quê? Não foi Deus quem nos deu sexualidade? Eu tenho vergonha daquilo que Deus me deu. E seus pecados relacionados à sexualidade? Você finge que eles não são pecados mais porque você já é adulto e tem vergonha? Amigos, o que essa galera pedia para essa deusa do sexo, né? Doido a gente pensar isso. Relacionamentos saudáveis, talvez. Ou relações promíscuas, talvez. Ou uma namorada, um namorado, um noivo, uma noiva, um marido, uma esposa. Não saber. Mas você percebe? Isso aqui é muito louco. Deus cuida da minha vida, mas do meu relacionamento cuido eu. Maridos e esposas, hein? Vou começar com vocês. Última vez que vocês fizeram uma sala de oração na casa de vocês. Última vez. Vocês leram a Bíblia um com o outro. Cuidado, hein? Estamos cheios de casal aí que só um lê e o outro fica. Não, estou fazendo. Qual foi a última vez que você orou por cura pelo seu marido? Quando ele está com dor de cabeça? A última vez, esposa, que você orou pelo seu marido? Essa dor maldita no estômago que ele tem? Qual foi a última vez, meus amigos? Que vocês tiveram relação de intimidade e lembraram, cara, Deus é muito bom. Olha o que Ele permite nós ter no casamento. Meus amigos, dói, tá ligado? Dói. Dói mesmo. Porque é difícil demais. Então o que a gente prefere fazer? Deuses do sexo. Não resolve o problema. Faz sexo para superar o problema. Não resolve, não cura o casamento. Vai viajar, vai dar rolê, vai sair. Vocês percebem? Deus não é quem cura, mas os meus 12 passos do amor do livro de autoajuda que realmente vai resolver meu casamento. Amigos, quais são os deuses que nós temos trazido aqui para dentro? Quais são os deuses que têm ocupado a minha cabeça, que me impedem de adorar o Senhor, meus amigos? Quais são as divindades que têm consumido a minha semana, dignas tais de me fazerem no sabadão falar, caraca, mano, não busquei a Deus um dia essa semana. E aí você vem para a igreja como? Naquela culpona nervosa, doida para tocar as músicas que você gosta, para você se arrepender e para você sentir um pouquinho de Deus e falar, agora vai. Ixi, mas não, você não entendeu ainda que não vai, cara. Não vai, mano. Não vai, sabe por quê, mano? Porque só vai, meus amigos, se nós matarmos os outros deuses. Aonde estão os falsos deuses? Meus amigos, o que temos procurado na igreja? Temos caçado na igreja? Vamos lá, vamos caminhar, tá? Muita atenção agora, por favor. Essa profecia, então, da destruição do templo, vocês perceberam agora que tinha motivo? Vocês perceberam agora o porquê que Deus assolou Israel? Porque Israel abandonou Deus, cara. E aí você que sabe da história, né? Uma galera chamada Babilônia, os caldeus, ficam 2 anos ali, até eles invadirem Israel, sentar o rei, invadir Jerusalém e descer abaixo aquele templo majestoso. O povo de Israel foi levado, adivinha só,
como escravo de novo. Só que agora para a Babilônia. Aí você vai conhecer lá a história de Daniel, muitas coisas incríveis vão acontecer. E aí eu queria que você abrisse agora comigo em Esdras. E nós estamos andando hoje, hein? Esdras, capítulo 3. Não vou perguntar, tá? Quem já leu Esdras? Eita, não vou perguntar, não. Nossa, cara. Ah, meus amigos. Sabe o que é isso aqui? 400 anos depois de Davi, hein? Vamos lá. Esdras 3:1. Vem comigo. Chegou o 7º mês, e os filhos de Israel estavam já de volta às cidades. E ajuntou-se. Deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Sabe o que significa ajuntou-se? Em grego, eclésia. Sabe o que significa eclésia no Novo Testamento? Igreja. Vamos lá, hein? Vamos com calma. Oh, não, eu sou igreja sozinho, tá bom, vai lá. Ajuntou-se o povo. Como? Eita, nós. Agora o bagulho é louco, filho. Vamos lá, Zafão. Ajuntou-se. Gente do céu, desculpa. O povo como um só homem. O que Paulo fala que a gente é, meus amigos? Um corpo só. Ligado ao quê? A uma cabeça. Olha isso aqui no profético, meus amigos. Isso aqui é 500 anos antes de Cristo e 400 anos depois de Davi. Mas vamos lá. Versículo 2. Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos. Vem comigo agora, vamos lá. E edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Vamos lá. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor pela manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, versículo 5. E depois disto, holocausto contínuo das luas novas e todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Meus amigos, presta atenção. O que aconteceu aqui? Aquele povo de Israel foi assolado, foi para a Babilônia, comeu literalmente o pão que o diabo amassou. Deus restaurou. 400 anos depois, havia uma galera que ainda continuava querendo conhecer a Deus. E essa galera teve a oportunidade de voltar para casa. Sabe qual é a primeira coisa que eles fizeram, turma? Aonde é que a gente errou mesmo? Meus amigos, sabe quando você peca e pede perdão? Aonde é que você tem que voltar mesmo? Por que às vezes não muda? Porque você peca, pede perdão e muda de assunto. Se aquele é seu pecado, é ali que tem que ter o policiamento, é ali que tem que ter o tratar, é ali que tem que ter o zelo, é ali que tem que ter o confessar, é ali que tem que ter o discipulado, cara. Olha aqui Israel. Não, a primeira coisa que a gente vai fazer é onde tudo deu errado. Vamos reconstruir, cara. Continuamente adorando ao Senhor, 24/7, adorando a Ele. Ei, coisa gloriosa. Mas não acabou. Sabe por quê? Que o povo vacilou de novo. Eu não aguento mais. Tá parecendo eu. A galera vacilou de novo, cara. E aí eles vão ser invadidos por gregos, vão ser invadidos por macedônios, vão ser invadidos por romanos. E dá tudo ruim, né? Mas aí, deixa eu te falar, porque agora a gente vai falar de um cara muito legal. O nome dele é Jesus. Nasceu um israelita, lá em Belém, criado em Nazaré, menino bom, menino moço, menino gentil, mas não era ninguém para aquela sociedade, certo? Você, por favor,
Abre comigo. Cara, que doideira, velho. Mateus 16. Vamos lá. Mateus 16, versículo 18. Amém aí, meus amigos? Vamos lá. Só deixar aberto aqui porque a gente anda junto. Olha o que Jesus vai falar, hein? A gente já conversou disso, hein? Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certo? Vamos pensar aqui junto aqui, por favor, tá bom? Vamos lá. A gente leu, meus amigos, que em Esdras, para quem não sabe, Esdras, Neemias, essa galera aí, turma, era uma galera de Israel boa de obra, boa de construção, e esses caras foram escolhidos para consertar tudo que estava quebrado, certo? E esses caras ali, gente, eles vão chorar adorando ao Senhor e cantar ao Senhor e levantar um novo cântico e, cara, e tentar permanecer. Mas, de novo o povo de Israel vai cair. E aí Deus, meus amigos, no seu grande amor, fala, chega, meu irmão, chega. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Então, como você muito bem sabe, Deus vem de carne e osso habitar aqui nesse mundo tenebroso. E agora, por favor, muita atenção. Amigos, vocês nunca se perguntaram, presta atenção, por que os caras não chamavam o Templo de Salomão de igreja? Por que eles chamavam de templo ou de casa de Deus? Por quê? E por que a gente não chama? A gente chama de igreja. Já parou para pensar nisso? Muita atenção agora, tá? Presta bem atenção. Quando o povo estava no deserto, Deus habitou em tendas. Tudo bem? Não tinha lugar para ficar, Deus também. Quando o povo de Israel finalmente teve um lugar para ficar, Deus habita numa casa. Tudo bem? Agora olha Jesus. Eu digo, Pedrão, que sobre essa pedra edificarei o meu ajuntamento, a minha eclésia. Agora, cara, vocês vão entender muito bem. A palavra eclésia, presta atenção, ela é uma palavra grega, tá bom? Que ela era usada para o seguinte conceito, vê se vocês entendem isso aqui. Ó, tinha uma cidade lá chamada Atenas, tá? Essa cidade Atenas, ela tinha um governo chamado democracia. Você deve ter ouvido falar disso. Que era o quê? Todo sabadão, a galera se reunia numa praça lá, chamada Ágora, e eles decidiam as coisas da cidade. Não é igual a gente que tem vereador prefeito. Lá eles decidiam sozinhos. Ponto. Olha Jesus. Jesus fala assim, eu estou inaugurando a minha eclésia. Aí a galera da época, na mesma hora, associou com Atenas. Tipo, hã? Você vai abrir uma cidade grega? Presta atenção. Sabe o que significa eclésia no radical grego? Presta atenção. Corpo de cidadãos. Presta atenção. Corpo de cidadãos. O que é um cidadão? Cidadão é aquele que dentro de um reino tem direitos, pode participar, pode exercer, pode levantar sua voz, pode dar sua opinião e ele é parte integrante daquilo. Presta atenção. Jesus não está inaugurando um templo. Jesus não está inaugurando uma casa. Jesus está inaugurando um corpo de cidadãos. Do que ele está falando aqui, amigos? Ele está falando o seguinte. Cara, quando Jesus abriu minha cabeça aqui, eu fiquei maluco. Por quê?
A partir de Cristo, onde é a casa de Deus? Vamos além. Vamos além. O corpo de Cristo, amigos. O ajuntamento, certo? Então vamos pensar aqui? Olha para você ver. Se você... Nossa, cara. Você é brasileiro, meu amigo. Você não é judeu, tá ligado? Presta atenção. Você nunca participou da história da Bíblia. Se você estivesse lá naquela época lá, e visse o templo de Salomão, e visse o povo adorando a Deus, se você fosse brasileiro, você chegar lá e falar, posso? Você fica falando, não, mano, isso aqui é só nosso, irmão. É porque era uma questão ali de identidade do povo. Deus se revelou especialmente para eles, para ter esse relacionamento. Olha Jesus agora. Jesus fala, meu irmão, não vai ter casa, não vai ter edifício, não vai ter prédio, tá ligado? Sabe o que vai ter? Gente suja de sangue. Vai ter gente suja de sangue. E se você carrega esse sangue no seu corpo, bem-vindo. Você é a casa de Deus agora. O que te fez casa de Deus? Sangue derramado, cara. Agora, meus amigos, pensa comigo. Na casa de Deus, como é que a gente adorava a Deus? Com música o dia inteiro, não é não? Agora pensa comigo. Se você é a casa de Deus, como é que você adora a Deus agora? Concorda comigo que você não consegue cantar o dia inteiro? Então o que você pode fazer? Existir, meu amigo. Até ele voltar. Você percebe? As pessoas adoravam a Deus numa tenda, com medo de morrer. As pessoas foram para um templo adorar a Deus cantando sem parar. Deus agora veio para dentro de você. Como é que você o adora? Lembra que Davi conhecia o coração de Deus, por isso ele já sabia o que ia acontecer? E agora que Deus mora dentro de você? O que isso gera em você? O temor do desespero de que algo santo está em mim. Mas a graça que nem Davi teve. Será que a gente percebe isso, meus amigos? O homem que construiu uma casa para Deus não tem o que a gente tem hoje. Por quê? Porque a igreja, meus amigos, a igreja é aonde estiverem 2 ou 3 que invocam o nome dele, que falam sobre ele, que o amam. Mas olha o privilégio agora, hein? Olha onde você está. E como é que a gente chama esse lugar? Como é que a gente chama? Vai? Qual que é o nome que você usa? Você vai na igreja. Por que a gente chama isso de igreja? Porque a gente parte do ponto que todo mundo que está aqui ou tá, ou quer, tá sujo de sangue. Agora você não concorda comigo? Que tá sujo de sangue de Cristo. Ser amado por Cristo. Faz de mim um eterno agradecido ao Senhor, que em toda oportunidade que puder, precisa responder esse amor, meus amigos. Então, de verdade, cara, olha para dentro de você agora e responde. Como é que eu consigo adorar a Deus de uma vontade? Como é que eu consigo cantar para o Senhor de qualquer jeito? Como é que eu consigo ter pressa na hora da adoração? Como é que eu consigo olhar para as músicas e só murmurar? Será que a gente está percebendo algo aqui, meus amigos? Que quem é sujo do sangue de Cristo, eu não tenho que ir para o culto para adorar, porque eu adoro Ele e o culto é parte da minha vida. Só que eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Por que o povo de Israel sempre caía? Pode perceber. Você tem um rei bom, aí o fio vai cair. Sabe o que é isso? Sua casa é a igreja. Sua casa é a igreja. Seus filhos te veem adorar. Você, filho, vê seus pais adorar. Vocês estão percebendo? O que Jesus está instituindo aqui? Eu não quero performance no domingo, cara. Eu quero igrejas caseiras que me adoram todo dia. Eu quero famílias que me adoram.
Meus amigos, cante com seus pais, cante com seus filhos, passe vergonha com eles, seja chato, pai, seja chato, mãe, chore por isso. Para de ficar, mas o que ele vai achar? mas será que ele vai animar? mas será que ele vai gostar? Meus amigos, Jesus te fez igreja. Será que a gente tem noção que o Espírito de Deus do Templo de Salomão agora está no você? Caraca, tá dentro de você, Gabriel. Está dentro de você, Sileio. Caraca, e o que isso tem que produzir na gente, meus amigos? Adoração contínua. Cara, que seus filhos virem para você e falem, você é maluco, você não para de falar de Deus, não para de adorar o Senhor, você não para, mas você não para porque você é bitolado, porque você ama o Senhor, cara. Você ama o Senhor. Pai, você sabe parar de cantar e conversar a verdade comigo. Pai, você sabe me disciplinar. Pai, o Senhor para de trabalhar para adorar comigo. Eu vou ser um pai igual a você. Agora vamos lá. Você aí que não teve um pai assim. Você percebe que a dificuldade que você tem hoje é porque te faltou referência? Mas isso não te justifica. Porque você tem um pai eterno. E você tem uma igreja, um corpo de cidadãos que tem o direito de participar, de dar opinião, de te visitar, de cuidar de você, de andar junto, cara, e de falar sobre isso até que a gente consiga ser um corpo só, meus amigos. Por favor, não volte para casa hoje com a mesma postura. Estou falando muito sério. A igreja dos últimos dias, meus amigos, é a igreja das casas. Isso aqui é fruto de casas que adoram a Deus, meus amigos. Pensa comigo. Se a gente faz barulho junto, imagina espalhado, não separado. Se a gente consegue adorar o nome de Deus num lugar que só serve para isso, quanto mais o adorarmos em lugares que não servem para isso. Vocês percebem? Que é a igreja, então? É um lugar de canto, é um lugar de adoração, é um lugar de conhecê-lo. Mas onde é a igreja? Aonde você estiver. De verdade, meus amigos, céu na terra. Céu na terra. A começar na sua casa, de verdade, em nome de Jesus. E eu, de verdade, eu quero insistir, te convidar agora. E eu vou falar em especial, tá? Pais e mães que estão percebendo que isso precisa ser mudado, essa chave precisa ser mudada. Postura de sacerdotes. Convido vocês a virem aqui pra gente orar com vocês, tá bom? De verdade. Apaga as luzes aí.